Olá, estamos retornando da nossa segunda parte da quinta aula, dessa matéria maravilhosa que é autoridade espiritual. Autoridade espiritual, ou seja, o nosso Deus quer que tudo volte a convergir em Cristo. Todas as coisas voltem a congregar em Cristo. Por quê? Porque ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Então a importância de entendermos que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Como falamos aí em João 1:1. No princípio era o verbo e o verbo já estava com Deus e o verbo era Deus. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11... vai nos dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele, sendo em Deus, não teve por usurpação, ostentação, orgulho, vaidade, não almejou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo como servo, se humilhou, vindo na forma de homem, despojou, esvaziou-se de si mesmo. E assim como ele submeteu-se a Deus em todas as coisas, e tudo que aprendeu foi pelo que sofreu, pelo que padeceu, Deus o elevou soberanamente acima de todas as coisas. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio, o verbo já estava com Deus. No princípio, antes de Deus criar as coisas invisíveis, antes de Deus criar anjo, arcanjo, querubim, serafim, né? Deus é o começo de todas as coisas, o autoexistente. A Trindade é autoexistente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Verbo e o Espírito do Senhor. Deus é o começo. No princípio que era o Verbo, esse princípio que criou Deus, todas as coisas. Antes de criar aí os seres celestes, né? Seres divinos são só os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas seres celestes temos aí anjos, arcanjos, querubins, serafins, exércitos angelicais, hostes angelicais, principados, potestades, né? E agora, os anjos que foram criados, né? Lúcifer se levanta, lidera uma rebelião. Satanás não foi criado por Deus. Quem que Deus criou foi Lúcifer, e Lúcifer foi lançado à terra, se tornou Satanás, né? Os anjos e o diabo, os anjos caídos foram os que se rebelaram, os que decidiram seguir aí a Lúcifer, e aí então eles são lançados à terra e perdem os seus corpos. Deus então recria a terra, né, que tornou-se sem forma e vazia. O Senhor recria a terra e cria uma outra espécie, cria uma outra forma. Quem? O homem, né, composto de carne e sangue, um boneco de barro onde ele sopra do seu espírito, um boneco de barro onde ele sopra o fôlego de vida. É interessante nós observarmos aí que esse homem também se rebelou, influenciado aí pelo Lúcifer, que foi o ser caído, que se incorporou ali na serpente, né? Para a autoridade de Deus ser estabelecida, então precisa ser resgatada a submissão. Para a autoridade de Deus ser estabelecida, precisa ter algo submisso a ela, precisa se pôr debaixo dela, debaixo da palavra. A força de autoridade está relacionada diretamente com a submissão. Ou seja, eu só sou cabeça da minha casa tanto como a minha mulher se submete a mim, né? Se há submissão, há um cabeça, há uma autoridade. Mateus capítulo 10, verso 40, Mateus capítulo 10, verso 40 a 42.
Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebeu um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Qualquer que te tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então só há uma autoridade se houver uma submissão. Somente através da submissão é que nós ganhamos os benefícios da autoridade. Então, quando na verdade nós observamos aqui o nosso Senhor dizendo, né, quem recebe a mim me recebe, quem vos recebe a mim me recebe. Se nós recebemos um servo de Deus, estamos recebendo o próprio Deus. Se recebemos um servo de Jesus, um discípulo de Jesus, estamos recebendo ao próprio Jesus. E quem recebe a Jesus, recebe aquele que me enviou. Quem recebe Jesus está recebendo o Pai. Hierarquia e autoridade. Então, somente através da submissão é que nós ganhamos o benefício da cobertura, o benefício da autoridade. E Jesus aproveita para dar uma lição aqui sobre princípios de autoridade. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, que a gente pode aqui conjecturar, parafrasear, dizendo: quem recebe o apóstolo na qualidade de apóstolo vai ser abençoado pelo fundamento que o apóstolo vai liberar, vai estabelecer. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta vai ser abençoado pela profecia que ele trouxe. Quem recebe o evangelista na qualidade de evangelista vai receber a palavra de salvação, as boas novas do evangelho que o evangelista vai trazer. Quem recebe o pastor na qualidade de pastor vai ser pastoreado com ele porque tem uma aliança com o rebanho. Quem recebe o mestre na qualidade de mestre vai entrar e aprender os mínimos detalhes daquilo que ele tem a ensinar. Não adianta eu ir para uma aula, para um curso, para um aprendizado da palavra e rejeitar o professor porque ele não profetizou. Peraí, você está numa aula de mestre, então a aula tem que ter conhecimento, conteúdo. Se você vai para um culto profético é diferente. Então a importância de entendermos a profundidade do que Jesus está falando. Eu só sou beneficiado quando eu reconheço a cobertura, eu só sou beneficiado quando eu me submeto a uma autoridade estabelecida por Deus. Nós temos muitas vezes receio de submeter por causa de uma submissão errada que foi ensinada por aí. Quando você se submete, você não se anula. Quando você se submete, você, na verdade, tem respaldo, né? E muitas pessoas são inseguras de submissão justamente por causa de um ensino errado. Achamos que quando nos submetemos, perdemos a nossa importância. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, respalda a sua importância e o seu chamado. Lucas capítulo 14, verso 11, Lucas 14, 11, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, aquele que se humilha, Deus o exalta. Então, a submissão à autoridade vai realmente cumprir a ordem, resgatar a ordem. Quando Moisés deu instruções para Josué, o povo venceu a batalha. Moisés estava no cume do monte com as mãos erguidas e Josué foi batalhar com o respaldo da autoridade, com o respaldo da cobertura. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9. Hebreus 5, 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Interessante que a palavra aprendeu aqui é mantano. Mantano significa trazer a experiência, entender completamente, aprendeu, entender completamente, chegar ao conhecimento total. Aprendeu a obediência, trouxe a experiência, entendeu completamente, chegou ao conhecimento total por meio daquilo que ele sofreu. Padeceu. Sofreu ou padeceu aqui, a palavra no original é pascho.
E pacho significa impedido pela influência de fora, ou seja, o sofrimento que isso causou internamente. E verso 9: sendo ele consumado, vencendo, depois de ter sido humilhado, foi exaltado. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Obedecem, se submete à sua autoridade. Agora, a prova de anticristo em nós. Mateus capítulo 12, verso 34. Mateus 12, 34, Jesus nos diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no teu coração, disso fala a boca. A boca fala do que o coração está cheio, do que há em abundância no teu coração. Se teu coração estiver cheio do amor de Deus, vai falar, a boca vai falar do amor de Deus. Se teu coração estiver cheio de ódio, mágoa, rancor, vingança, a tua boca vai falar do que o teu coração está cheio. Lucas 2:40. Evangelho segundo Lucas 2:40. E o menino, quem? Menino Jesus, crescia e se fortalecia em espírito. Se crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus era com ele. E o menino ia crescendo e se fortalecendo no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Que nós possamos crescer em graça, possamos crescer no conhecimento, no temor, no amor e na sabedoria do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 31. Gênesis 1, 26 nos diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Nós vemos aqui o propósito de Deus na criação. Deus criou Adão para ser embaixador de Deus na terra, para ser uma autoridade de Deus na terra. O espírito de anticristo seduziu Eva, e como o espírito de anticristo, na verdade, convenceu Eva a desobedecer a Deus, rompeu o relacionamento com Deus. No dia em que pecares, certamente morrerás. Morrerás o quê? O espírito. Então se afastou aí do Senhor. Então o que acontece? O espírito do anticristo afeta o nosso relacionamento com Deus. Deus tinha criado o homem como coroa da criação para ser autoridade na terra. E agora nós, através de Cristo Jesus, temos que religar o nosso coração com Deus. Nós temos que ter o coração de Cristo, nós temos que ter o coração de Deus. É impossível você andar no caminho dele com o coração na alma, com o coração carnal. Na criação, a vontade de Deus, o projeto inicial de Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em primeiro lugar, por Deus usar aí o verbo no plural, façamos, Façamos já está ali intrínseco, o Pai, o Filho, ou o Pai, a Palavra e o Espírito. O Pai, o Verbo e o Espírito do Senhor. Façamos quem? O homem, Adão. O que é Adão? Um boneco de barro, uma criatura tirada da terra, onde flui a vida, onde flui o sangue. Dan é sangue. Adão, criatura de barro com sangue por dentro, aonde ele soprou o fôlego de vida. Haja, tudo ele ordenou que houvesse.
mas o homem ele põe suas mãos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus ama esse homem de uma maneira tão inexplicável que entrega o seu filho para resgatar este homem, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o mais tremendo é que quando você vai para a genealogia de Jesus em Lucas 3, a partir do verso 23, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Eli, vai apresentando toda a genealogia, toda a linhagem. Quando chega no verso 38, que está aí chegando a Adão, olha só que interessante que o texto vai nos dizer, Lucas 3:38. E Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Deus sempre quis ser pai, Deus sempre, como criador, quis ter filhos, e nós precisamos resgatar a paternidade que o mundo perdeu, que no decorrer da história se foi. A vontade de Deus era que a humanidade o tivesse como pai e entendesse que ele é um pai amoroso que requer obediência e submissão. Gênesis 3, verso 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? O espírito do anticristo infiltrou na serpente, entrou na serpente, convenceu Eva, e esse espírito de anticristo agora convence Eva e Adão que a palavra do Senhor não tinha valia, e eles então dão ouvidos à palavra da serpente, à palavra de Satanás, e a partir desse momento o espírito do anticristo começou a agir no ser humano, e o espírito do homem morreu, se separou de Deus. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Temos uma matéria no nosso seminário que é merismos, que trabalha como dividir a alma do espírito, como distinguir o que é da alma e o que é do espírito. Uma matéria que vale a pena você refletir e ouvir e colocar em prática na sua vida. O espírito do anticristo entrou no coração de Adão e Eva quando eles desobedeceram e comeram do fruto proibido. E passou a agir na semente de Adão, e agora tudo se gera segundo a sua espécie. Um homem pecador vai gerar pecadores, porque um pecou, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O espírito se apagou, o espírito se afastou de Deus. E o homem que não tem Jesus como Senhor e Salvador é um corpo guiado pela alma. E um corpo guiado pela alma é um ser carnal. Um ser carnal não pode agradar a Deus, não pode adorar a Deus. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, capítulo 4 de João, verso 23, Jesus diz: Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O homem foi criado espírito. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Como um ser espiritual, espírito é onde você se comunica com Deus. Espírito, teu espírito com E minúsculo, o espírito humano é onde o Espírito Santo de Deus habita. Agora, se o espírito humano está morto, então o Espírito Santo não pode habitar. Mas ele paira sobre a face das águas, e quando a pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador, então revive o Espírito.
O espírito humano que estava morto revive e o Espírito Santo passa a habitar no espírito do homem. E aí então ele pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando? Na obediência, porque desobediência gera desconfiança. Desobediência não tem como o Senhor poder confiar num filho desobediente. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 a 20. Deuteronômio 30, versos 15 a 20, nos diz assim: Vês aqui, hoje te tenho posto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias da terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então, na verdade, o texto Moisés está registrando aqui que Deus coloca diante de nós a vida e o bem, a morte e o mal, e nós que decidimos. Obediência traz o benefício, obediência traz a bênção. Não tem como Deus te abençoar se você não obedecer à sua palavra e se submeter à sua vontade. Lucas 13:34 nos diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como galinha junta seus pintos debaixo das asas e não quisestes? Então a gente observa aqui justamente Deus quer, mas o homem que tem que decidir. Deus quer resgatar a humanidade. Deus está à procura de relacionamento. Deus está à procura da criatura que ele criou para se submeter a ele e se tornar filho. Somente por intermédio de Cristo Jesus que podemos nos religar a Deus e resgatar a autoridade que ele deu e colocou sobre o homem. Lucas 12:34 nos diz assim: Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o vosso coração. Deus está procurando aquele que o busque. Deus está procurando aquele que se submeta, que entre debaixo do cobertor, que entre debaixo de autoridade e submeta. Sede praticantes e não somente ouvinte. Ele quer o seu amor, ele quer que você se coloque debaixo da cobertura dele, porque não tem outro caminho, não tem outro meio. Ou você está debaixo de Satanás, ou você está debaixo do Deus Todo-Poderoso. Não tem meio termo, né? Ou você está com Deus ou está com o diabo, não tem um terceiro lugar. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus quer ter um relacionamento que doa de si, um relacionamento que dá e não só recebe, um relacionamento que possa ter comunhão, relacionamento, religar, intimidade. Visto que o homem foi criado como um agente moral livre, ele deve convidar a Deus para entrar na sua vida. Ele deve convidar Jesus para ser Senhor do seu coração e assumir o trono do seu coração. Se você não procurar, você nunca achará a vontade de Deus na sua vida. Deus não força. Ele é educado, ele bate a porta, ele é gentil, né? Se você abrir é que ele entra, ele não vai arrombar a porta. Se você se submeter às regras,
e ainda não for obediente, não tem como ele poder te abençoar. Mas se você se submeter em obediência, você vai desfrutar do benefício. Olha só a história do filho pródigo. Lucas capítulo 15, Evangelho segundo Lucas, né? Capítulo 15, o capítulo das coisas perdidas, o capítulo que vai dizer aí de um pastor que tinha 100 ovelhas e perde uma, de uma mulher que tinha 10 dracmas e perde uma, e de um pai que tinha 2 filhos, e os dois estavam perdidos. Presta atenção aqui a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço, caçula, disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos anciãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele. Nós vemos aqui diversas lições, né? Parábola é o quê? Uma historinha, um conto que Jesus tinha costume de ensinar grandes verdades através de palavra, de parábola, mas a parábola é um conto onde tem uma lição, um aprendizado muito grande, né? Logo no começo aqui a gente vê, esse homem tinha 2 filhos, né? O mais velho e o caçula. E a gente vê aqui o espírito do anticristo. O espírito do anticristo. Pai, dá-me a minha parte. Peraí, herança só se recebe depois que o herdeiro morre. Depois que aquele que vai doar, aquele que o dono vai morrer, aí o herdeiro que desfruta, né? Mas ele queria a parte dele em vida. Um espírito do anticristo, de rebelião, que não queria estar submisso debaixo do cobertor do pai, não queria estar debaixo da cobertura do pai. Resultado, se você quer, ele dá o livre-arbítrio, ele te dá a tua parte e você sai debaixo dessa cobertura, sai debaixo desse cobertor, né? O resultado foi a separação desse filho caçula do pai. Vai, gasta dissolutamente e o dinheiro vai rápido e de repente ele começa a padecer necessidades. Ele tinha se juntado com os cidadãos daquele país, ele tinha se juntado com os cidadãos daquela cidade, né? Havendo gastado tudo. Poucos dias o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Mandou para os campos apacentar corpos. Se juntou com o cidadão daquela terra. Se juntou com o cidadão daquele país.
não era judeu, né? Ele está contando uma história. Colossenses 1,13. Ele, quem? Deus, nos tirou da potestade, dos poderes das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Entenda uma coisa, você está nessa terra com um propósito, mas você não é desta terra. Você não é um cidadão desse mundo, nesse mundo você está de passagem, você é apenas forasteiro nessa terra. Agora, ou você está controlando a situação, ou a situação está te controlando. Aquele moço saiu debaixo da cobertura do pai, logo acabou com seu dinheiro, se juntou com cidadãos de terra distante. E aí, quando se juntou, esse cidadão mandou ele apacentar porcos. E a fome dele era tanta que ele desejava encher o seu estômago com a lavagem dos porcos, com as bolotas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. O mundo é assim. Quando você tem dinheiro, quando você está bem, todo mundo quer estar ao teu redor e todo mundo quer se beneficiar do que você pode pagar. Mas a hora que você está passando pela luta, pela dificuldade, pela consequência do teu pecado, todo mundo te abandona, todo mundo te julga e ninguém te dá coisa nenhuma. Ele se sujou com os porcos, ele se sujou com o chiqueiro, ele se lambuzou com a lavagem. Ele desejava comer a lavagem dos porcos de tamanha fome que ele está passando. Até um dia que ele cai em si. Até um dia em que caiu a ficha. Que ele entendeu que o chiqueiro não era um bom lugar para ele morar. Até um dia em que, caindo em si, ele pensa: quantos trabalhadores, empregados do meu pai, têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Arrependimento. Arrependimento. Mas o que é bonito nessa história é que esse jovem não é um jovem só de planos, só de projetos. Ele é um jovem de ação. Ele pensou, idealizou e ele colocou em prática. Vou me levantar e vou para a casa do meu pai. E levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dizei: Pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze ao menos como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai, quando ainda estava longe. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, correndo, se lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, ainda de longe, o pai não foi atrás, mas ele estava na janela esperando. E por que ele não foi atrás? Porque ele deixou o direito de decisão, de livre-arbítrio na vida desse filho. O pai vendo de longe. Resultado: o pai vai, abraça, beija, trazei o anel de novo da família, dá a ele a melhor roupa, o melhor sapato. Tem aquele bezerro cevado, aquele animal que é tratado para uma festa de honra, aquele animal que é tratado para uma celebração em família. Vamos assar esse animal, porque esse meu filho estava morto e reviveu. O filho que estava dentro de casa também foi acometido aí da espírito de anticristo. Inveja, ciúmes. Quem esse meu irmão mais novo pensa que é? Já gastou tudo dissolutamente, agora vem para pegar parte da minha herança? Veja só a intenção desse outro. Chamando um dos teus servos, perguntou: o que é isso? Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo. Ele nunca teve na posição de filho. Mesmo dentro da casa do pai, estava sempre na posição de servo. Te sirvo há tantos anos e nunca transgredi um teu mandamento. Fazia só por obrigação. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, de que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E o pai lhe disse: filho,
tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são suas. O filho tem que desfrutar do que o pai tem em relacionamento. Era justo alegrarmos-nos e regozijarmos porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Quando esse filho que estava perdido voltou para casa, o pai deu o anel da família. Anel da família, calçou o sapato nos pés, significa que o pai recebe ele como filho. O pai recebe ele como filho. Não recebe ele como empregado, não recebe ele como escravo. Coloca o anel porque restitui a ele a autoridade. O Pai quer que você receba a autoridade que há no nome de Jesus, que você resgate a autoridade que Ele já te deu. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, como embaixador e deu ao homem autoridade. As manifestações do homem. A rebeldia é manifesta em palavras, como também ela é manifesta em razão, em pensamentos ou em atitudes. A rebeldia manifesta-se em palavras. As palavras são o escoador do coração. O filho mais velho, o primogênito, vomita o ódio, a mágoa, o ressentimento. A rebeldia está ligada à indulgência da carne. E Deus repreende os rebeldes, resiste aos soberbos. As dificuldades na igreja geralmente derivam-se de palavras injuriosas. A rebeldia do homem se manifesta em razão. A injúria vem da razão. Seguir o Senhor exige libertação da razão. Salmo capítulo 2, verso de 1 a 4, Deus jamais argumenta. Ele simplesmente faz o que deseja fazer. A rebelião das nações e a vitória do Messias. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Deus jamais argumenta. Ele simplesmente faz o que ele deseja. Ele é Deus, ele é Senhor. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 5. Isaías 6, de 1 a 5. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A revelação da glória de Deus nos liberta da razão. A razão por que obedecemos é porque Ele é Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, e nós somos servos. A rebelião se manifesta na razão humana, que não quer se submeter, não quer se humilhar, não quer se colocar debaixo de uma autoridade, de uma ordem. O homem manifesta a rebeldia através dos seus pensamentos. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 a 6. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Você tem que obedecer para que Deus possa fazer justiça. Há um elo entre a razão e o pensamento. Palavras rebeldes vêm de um raciocínio rebelde. Só que esse raciocínio rebelde é um espírito de anticristo. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Por quê? Porque faz Deus lembrar o que Lúcifer fez com ele. A rebeldia é basicamente na razão da alma, na justificativa da alma, no pensamento da pessoa. Como recapturar uma mente cativa? Subjugando o espírito.
A Bíblia dá advertência aos opiniosos, né? Podemos ver aí Paulo, né? Dura coisa para ti recalcitrar com os teus aguilhões. Mas ele se arrependeu, se quebrantou, ele se humilhou. Saul era outro opinioso, mas esse não se arrependeu, não se quebrantou, não se humilhou. E Deus levanta o profeta Samuel para dizer: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. À medida que eu obedeço, Deus julga a desobediência. À medida da obediência à autoridade. Submissão, ela é absoluta, mas obediência, ela é relativa. Nós já vimos isso em outras matérias e vale dizer aqui. Daniel, quando decidiu não obedecer à ordem do rei, que era se dobrar e parar de pedir a outros deuses, senão somente a ele, Daniel decidiu desobedecer, mas não se rebelou. Como que pode desobedecer e não se rebelar? Na verdade, a obediência, ela é relativa, mas a submissão é total. Por que Daniel não se rebelou? Porque ele não fez motim, não fez confusão, não fez arruaça, não foi para a rua fazer aí uma bagunça dizendo: eu que sirvo a Deus, eu que oro ao Deus vivo, eu que vou para a cova dos leões. Não. Sadraque, Mesaque e Abednego também fizeram da mesma forma. Não se dobraram diante da estátua e não se rebelaram, mas se submeteram. Tanto Daniel quanto Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: qual é o preço para quem não se dobrar ou para quem orar ao Deus verdadeiro? Olha, o preço, Sadraque, Mesaque e Abednego, é ir para a fornalha. Morramos nós na fornalha se o nosso Deus não nos livrar. Mas se dobrar diante de outros deuses nós não podemos. Então isso é desobedeceu, mas não se submeteu. Estamos entrando num tempo em que vão colocar e estabelecer muitas leis contra a palavra de Deus. E nós vamos ter que ter caráter de Deus, vamos ter que ter integridade e entender que desobedecer a lei dos homens, muitas vezes o preço seja alto, ser decapitado, morrer, ir para a cadeia, mas jamais podemos desobedecer a lei de Deus. Jamais podemos aceitar uma marca ou se dobrar diante de alguém que se sente na cadeira do trono de Israel querendo adoração. Não podemos adorar outros deuses, não podemos aceitar o anticristo, não podemos aceitar a marca do anticristo. Submissão, ela é incondicional, mas obediência não. Só que a desobediência tem um preço. Se você não pôr a marca, você não compra nem vende. Se você não pôr a marca, você vai ser decapitado. Se Deus não me livrar, morra eu. Mas negar o nome do meu Senhor eu não posso. Então, a medida da obediência à autoridade, submissão sempre é absoluta, mas obediência é relativa. Submissão é uma questão de atitude, enquanto a obediência envolve conduta. Atos capítulo 4, verso 15, todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais neste nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Pedro e João estavam subindo na hora da oração, curou ali o paralítico que estava na porta formosa e de repente prenderam Pedro, prenderam João e queriam proibi-los de falar. E eles falaram: olha, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quando os apóstolos responderam ao concílio, não foi com um espírito de rebeldia, foi com um espírito, muitas vezes, de desobediência, porque deram uma lei que vai contra a palavra de Deus.
toda lei que vai contra a palavra de Deus não podemos obedecer, porque servimos a uma lei maior. A palavra de Deus tem que ser a constituição absoluta das nossas vidas, a nossa regra de fé e prática. Até quando podemos obedecer às leis dos homens? Até que elas não firam a lei de Deus, até que elas não quebrem princípios da lei de Deus. Então, isso não te dá direito de se rebelar, isso não dá direito de você se levantar contra a autoridade. A obediência, ela nunca pode ser absoluta. A obediência tem que pesar os seus valores. Espera, isso que estão mandando eu fazer vai contra a lei do meu Deus? Não posso fazer. Mas se você desobedecer, você vai pagar isso. Infelizmente, eu prefiro pagar. Mas desobedecer a lei do meu Senhor, não. Eu tenho uma lei maior, eu tenho uma constituição. Então eu gostaria de concluir dizendo: até que ponto obedecer? Devemos obedecer quando a autoridade delegada, homens que representam a autoridade de Deus, a autoridade direta de Deus, entra em conflito. Quando as autoridades que estão constituídas se levantam contra a autoridade de Deus, não posso obedecer. Porque eu tenho que obedecer à autoridade suprema, eu tenho que obedecer à autoridade de Deus. Então, a obediência está relacionada à conduta. Submissão está relacionada à atitude de coração. Só Deus pode receber obediência incondicional e sem medida. Temos inúmeros exemplos da palavra de Deus que vale a pena você refletir em cada um. Por exemplo, as parteiras do Egito, Puá e Sufrá. As parteiras do Egito não mataram as crianças que Faraó mandou matar. A mãe de Moisés, Joquebede, não matou todo menino que nasceu, não matou Moisés. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, o próprio Daniel, que ignorou o decreto do rei, continuou orando 3 vezes ao dia com as janelas abertas. Agora, ele não se rebelou, mas não obedeceu. Fica um pouco difícil você entender como não se rebelar. Ele não fez confusão, não se rebelou contra a ordem do rei. Ele simplesmente pagou, vai para a cova dos leões, eis-me aqui. Mas deixar de orar a meu Deus, eu não posso deixar. Pedro, ele pregou o evangelho contra a ordem do concílio governante, mas submeteu-se. O que vão fazer se a gente continuar pregando? Vai para a prisão. Eis-me aqui. Se o Senhor não me livrar da prisão, morra eu lá. Sinais indispensáveis que acompanham um obediente. Uma pessoa que reconhece a autoridade, naturalmente ela vai procurar descobrir a autoridade aonde quer que vá. Uma pessoa que resgata a sua autoridade espiritual, ela é mansa e delicada. Jamais deseja posição de autoridade, não tem ideia e nem interesse de se tornar autoridade. Se mantém com a sua boca fechada. É sensível a todo ato de anarquia e de rebelião à sua volta. Não se envolve com rebelião e anarquia, mas está pronto, disposto e disponível para obedecer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, incondicionalmente. O único a quem nós devemos submeter e obedecer incondicionalmente é o nosso Deus, que deixou a sua palavra revelada. A Ele sim, nós devemos submeter incondicionalmente e obedecer incondicionalmente. Que essa palavra, que essa mensagem, que essa matéria tenha falado ao teu coração e que você possa resgatar a autoridade do nome do nosso Senhor, tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e cumprindo e obedecendo à sua palavra para que esteja revestido para esses dias que estamos vivendo. Deus de amor e poder, dá-nos, ó Pai, a testificação da tua verdade. Te agradecemos por mais uma matéria concluída, te agradecemos por mais uma palavra revelada aos nossos corações. Que o teu Espírito testifique no nosso espírito, que possamos, ó Pai, ter discernimento de espíritos, que possamos, ó Pai, estarmos atentos à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ensina-nos, ó Pai, a submissão e a obediência irrestrita, incondicional
absoluta a Ti. Que a cada dia, Pai, nós possamos resgatar a autoridade que temos no nome de Jesus, sabendo da realidade que somos em Cristo Jesus. Dá-nos temor e tremor, batiza-nos no temor, que nunca venhamos desobedecer à Tua vontade, que nunca venhamos ser insubmisso à Tua vontade, e que possamos resgatar essa autoridade espiritual para que o Teu nome continue sendo propagado e o Teu reino estabelecido na terra, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Parabéns por ter perseverado e ter insistido até aqui em mais uma matéria da Rede de Ensino Instituto JAF. Que o Senhor te abençoe. Minha oração é que essa matéria tenha sido bênção na tua vida e que você possa colocar em prática na tua vida, no nome precioso de Jesus. Valeu demais, até a próxima matéria. Deus abençoe.